Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de direito contratual, continuando a falar sobre a interpretação dos contratos. E agora, mais especificamente, sobre os elementos objetivos de interpretação do contrato. Os elementos objetivos de interpretação dos contratos, caríssimos alunos, estão contidos no Código Civil e são elementos capazes de que se vale tanto as partes como o juiz para interpretar os contratos. São as chamadas regras legais, são regras em virtude dos quais, primeiro, as partes devem observar quando desejam formular o contrato e, na hipótese de haver divergência quanto àquilo que foi contratado ou quanto àquilo que se está produzindo de efeito nos contratos, havendo a possibilidade de uma ou outra parte ajuizar uma ação de revisão dos contratos, caberá ao juiz, interpretando as disposições da lei e as disposições do contrato, dizer, no caso concreto, qual é a interpretação mais acertada na análise dos requisitos objetivos do contrato no que se refere à interpretação. Vamos lá? Então, neste caso, como disse, o ordenamento jurídico ele oferece os elementos indispensáveis, ok? Então, por exemplo, nos contratos chamados gratuitos ou benéficos, de acordo com o Código Civil de 2002, a interpretação ela deve ser feita mais no sentido da liberalidade e da forma restritiva. Por quê? Para evitar que uma interpretação mais ampla não diga exatamente aquilo que as partes queriam contratar. Por quê? Os contratos gratuitos não estabelecem ônus para as partes. Por isso, não se deve interpretar de forma ampliativa, porque isso poderá gerar uma conclusão de um efeito que o contrato não estabelece, ok? Na hipótese de haver renúncia no contrato, ok? Nesse caso, por exemplo, ocorre contrariamente nos contratos benéficos. Neste caso, a interpretação não pode ser também ampliativa. O artigo 114 nos confirma esta regra de interpretação. Vamos lá? Artigo 114 do Código Civil. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente, ok? Então, tanto nos contratos benéficos quanto na renúncia, deve-se, ok, interpretar restritivamente. Por quê? Porque não há margem gradual de uma interpretação ampliativa. O problema é que se tenta interpretar ampliativamente a renúncia ou os contratos benéficos, isso pode gerar a produção de efeitos, não necessariamente efeitos que as partes queriam, ok? Como fica na hipótese dos usos e costumes? Os usos e costumes do lugar da contratação devem ser observados pelo juiz, de acordo com o artigo 113 do Código Civil, que disciplina esta regra seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Portanto, a boa-fé e a boa-fé objetiva é regra de interpretação, é regra hermenêutica, porque deve-se considerar, neste caso muito apropriado, qual é a intenção das partes ou de uma delas no caso da interpretação, porque pergunta-se, por exemplo, num contrato de compra e venda de um imóvel não registrado, por exemplo, ou de uma casa, de um terreno que não houve regularização fundiária. O loteador loteou esse imóvel, ok? Foi lá e vendeu este imóvel com base numa única escritura. Aquele contrato de compra e venda, ele não transmite efetivamente o direito à propriedade ou ao domínio, apenas confere a posse ou o direito de posse do adquirente. Isto gera o quê? Numa ação, por exemplo,
de rescisão de contrato de compra e venda, o juiz vai analisar o requisito da boa-fé do adquirente, ok? Por quê? Porque possa ser que lá atrás haja um problema muito sério de retomada desta área pelo antigo proprietário. Então, a boa-fé e a boa-fé objetiva é um elemento de hermenêutica, de interpretação, porque visa o quê? Visa resguardar o direito daquele que adquiriu, daquele que estava de boa-fé, ok? E na hipótese de perder o direito à posse desse imóvel, o adquirente de boa-fé tem ação de ressarcimento de danos contra aquele que loteou o imóvel ou que lhe vendeu a fração que não deveria, por exemplo, ter vendido, ok? Dando continuidade, falamos também e propriamente agora do princípio da boa-fé objetiva. Além do que já foi dito com relação aos usos e costumes, onde nós analisamos o quesito da boa-fé objetiva, este princípio também aparece dentro do ordenamento jurídico do direito civil e dentro dos contratos como uma espécie de mega princípio. Por quê? Porque ele vai estar presente em toda a relação jurídica negocial e caberá decisivamente ao magistrado dizer se uma parte ou outra feriu a boa-fé, que é, na verdade, a lisura do contrato, né? A lisura foi obedecida, houve ou não houve engodo, engano de uma das partes em relação à outra parte. Se a outra parte vamos dizer assim, mais fraca economicamente, tem menor capacidade intelectual, e se a outra parte, sabendo disso, a outra parte se valeu desses elementos contra, por exemplo, o fornecedor, melhor, contra o adquirente de produtos e serviços, ou seja, a parte mais fraca da relação jurídica contratual, ela não tem formação ou capacidade de entendimento capaz de lidar, né, condições de interpretar bem o contrato. Nesses casos, o juiz aplica a boa-fé objetiva para extrair elementos próprios desta análise do contrato para dizer, olha, essa parte teve a sua contratação ferida, os juros aplicados feriu esta outra parte, porque ela não tem capacidade de determinação, e, portanto, esses efeitos aqui são declarados nulos. Olha aí a função da boa-fé objetiva no contrato. Como ficam os contratos de adesão? Nos contratos de adesão também, são modalidades de contrato onde o fornecedor do produto ou do serviço no mercado de consumo, né, esta pessoa ela tem amplo poder de imposição das cláusulas contratuais. E aquela outra parte não tem condições de aferir vamos dizer, a legalidade, os efeitos desta cláusula. Portanto, o que garante a ordem jurídica? Que nos contratos de adesão, a parte mais fraca da relação jurídica contratual poderá pedir a nulidade de uma cláusula ou a nulidade de determinado efeito com base no princípio da hipossuficiência técnica e também da verossimilhança de suas alegações. O que é a verossimilhança? A verossimilhança é a certeza ou a probabilidade de certeza quanto àquilo que está sendo alegado pela parte que se diz ofendida no contrato, né? É a proximidade da verdade. Então, num contrato, por exemplo, de financiamento bancário, de conta corrente, eu lá na frente descubro que eu não consigo cumprir o contrato porque os juros foram juros exorbitantes, juros extorsivos. Então, eu entro com ação declaratória de nulidade de contrato ou de revisão de cláusula de contrato e peço para que o juiz declare aquele contrato nulo, parcial ou totalmente e diga qual é, na realidade, os juros a serem verdadeiramente aplicados para aquele contrato. E aí, o juiz vai nomear um perito contador, um perito avaliador, onde dirá qual é a regra efetivamente a ser cumprida com relação aos juros ou à correção monetária.
o que, na imensa maioria das vezes, levará à redução do valor contratado, permitindo, portanto, a parte mais fraca do contrato obter aí uma decisão favorável. Analisando mais um requisito objetivo do contrato, à luz do Código Civil, vamos examinar o elemento da transação contratual. Pois muito bem, de acordo com o Código Civil, quando houver transação, ou seja, acordo de vontades, o artigo 843 do Código Civil estabelece, vamos lá, a transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhece direitos. Então, o que é a transação? Transação é o acordo de vontades, numa determinada relação jurídica contratual. Vamos lá. Eu sou construtor, ok? Fui contratado para poder fazer um empreendimento em determinado loteamento. Houve um problema de execução da obra, eu atrasei a execução dessa obra e durante um ano esta obra ficou parada. O que acontece? O proprietário, tá certo, que contratou os meus serviços, o serviço da minha empresa, depois de me notificado, conversa comigo numa reunião e diz o seguinte: precisamos fazer um acordo aqui. Você retoma a construção desta obra, tá certo? Senão vou ter que levar para juízo para discutir a execução. Eu, querendo resguardar a minha empresa e o bom nome que ela tem no mercado, eu faço um acordo com este proprietário para continuar ou para retomar a construção da obra. Se depois de retomar a finalização da obra, tá certo? Houver um problema de nova inexecução, agora seja por minha causa de novo ou por causa do proprietário, quando eu ou ele entrar com uma ação judicial para pedir, ok, as perdas e danos pela inexecução, o juiz vai analisar restritivamente aquelas cláusulas ou aquele acordo que nós fizemos para a retomada da obra, de acordo com o artigo 843 do Código Civil. Portanto, caríssimos alunos, aí nós analisemos nestas aulas, nessas 3 aulas, sobre a interpretação do contrato. Importante que os senhores guardem muito bem isso, porque lá na frente nós vamos analisar a questão da função social dos contratos, onde os senhores vão aprender que a função social é elemento categorizante de interpretação do contrato, ok? Um grande abraço, de código na mão e prepare-se para a próxima aula. Até mais.